Bom dia, sábios amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar aqui estudando no livro de Timóteo, 1 Timóteo 4, somente o versículo 12, amém? Aqui a mensagem é Instruções a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Glória a Deus, amém? Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa que o Senhor Jesus quer passar para mim e para você. Assim como a palavra foi instruída para Timóteo e trazendo para nossas vidas é a mesma coisa. Amém? E aqui em 1 Timóteo 4, 12, hoje nós vamos aprender aqui essa mensagem maravilhosa. É uma passagem bíblica aqui, meus amados, onde Paulo instrui o jovem Timóteo. E por extensão, todos os cristãos. Então isso envolve a todos. A não se deixar que a sua juventude a impeça de ser um líder e um bom exemplo, sendo um modelo de conduta para outros fiéis. E aqui nós vamos aprender em 5 áreas-chave para nossas vidas, para os dias de hoje. Assim como foi na vida de Timóteo, para ele ser um jovem. E essa mensagem hoje vai para os jovens, especialmente para os jovens. E para nós também. Amém? E o que nós aprendemos aqui nessa mensagem maravilhosa? A palavra-chave aqui é procedimento, vida, amor, como está aqui na palavra, fé, pureza. Mostrando que o caráter e a espiritualidade supera a idade. Olha só. Provando o poder transformador de Deus na nossa vida. E isso é maravilhoso quando acontece. Porque todos os dias nós vivemos um novo de Deus em nós. A cada dia mais nós vamos aprendendo mais desse Deus tão maravilhoso. O que Ele quer de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. E aqui, ninguém o despreze por você. Por quê? Por ele ser um jovem, Timóteo aqui, através da palavra, Paulo reconhece que Timóteo era um jovem, que a sua idade poderia ser ali um motivo para que outros menosprezassem ou duvidassem de sua autoridade no seu ministério. Olha só. E trazendo para os nossos dias de hoje, é a mesma coisa. Mas isso não impede de vocês, jovens, levar a mensagem também. Pregar o evangelho. Quer ou não as pessoas acreditem ou duvide de você. Mas mesmo assim, pregue a mensagem, leve a obra de Deus com seriedade, porque a recompensa lá na frente vai vir do nosso Senhor Jesus, não do homem, amém? Mas para isso nós precisamos ter uma vida, a cada dia, mais de seriedade na presença de Deus, de compromisso, sabe, de pureza, aquele coração puro, sem maldade, aquela fé genuína. É isso que o Senhor quer de cada um de nós nesta manhã, não só hoje, como amanhã e todos os dias da nossa vida. E o interessante aqui é que o conselho aqui nessa palavra é para que ele não se deixe abalar por isso. Mesmo que se isso acontecesse na vida ali de Timóteo, se as pessoas menosprezassem ele ou duvidassem da sua fé, da sua autoridade, não importa. O importante de tudo era que Deus estava com ele. E isso é importante na minha e na sua vida. Por isso que nós temos que fazer uma análise da nossa vida, da nossa conduta. Por quê?
Aí nós vamos ter a certeza se realmente Deus está na nossa vida ou não. Como está a nossa vida? Se nós estamos levando a obra do Senhor com seriedade, com amor, com fé. E é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Aleluia, Jesus. E também nem permita que os outros desvalorizem por sua pouca idade. Não importa a idade que você tem hoje, jovem, ou eu também estou incluída neste grupo, outras pessoas, não importa. Que nós venhamos levar a obra do Senhor com seriedade, com amor. Não importa que as pessoas não dêem credibilidade pela nossa pregação, não sei, ou pela nossa vida, não importa. O importante é que nós temos um Deus que tudo vê, que tudo sonda. Amém? Mas que nessa manhã, a palavra diz assim, ó, mas seja um exemplo para os fiéis, que eu e você nesta manhã venha ser um exemplo para os fiéis. Aqui o antídoto para o desprezo é a excelência de vida. Porque Timóteo deve se tornar um padrão a ser seguido pelos outros crentes. E trazendo para nossas vidas é a mesma coisa. Não através de palavras vazias, mas de ações concretas. As nossas ações vai falar muito mais do que palavras. Por quê? Porque nós vivemos cercados de uma nuvem de testemunha. E mesmo a gente fazendo certo, buscando fazer as coisas certas, mesmo assim as pessoas ainda muitas vezes duvidam da gente. Ou às vezes não dá crédito. Existe, infelizmente. Mas hoje nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa aprendendo mais um pouquinho. Que mesmo que as pessoas não te valorizam, te desprezam, ou não te dá credibilidade, não importa. O importante é que o nosso Deus está te vendo, está te contemplando. E na hora certa, no momento certo, Ele vai te exaltar. Por isso que nós temos que buscar a cada dia mais a presença do Deus vivo. A cada dia mais querer ser melhor. E isso nós só vamos conseguir se nós estivermos em Cristo Jesus. Nós temos que ter esse desejo dentro do nosso coração, a cada dia mais querer ser melhor. Porque nós vivemos num mundo que muitas vezes nós vamos falhar. Mas, glória a Deus que nós servimos um Deus vivo, que está aqui todos os dias, através da sua palavra, nos ensinando, nos exortando a cada dia ser melhor. Aleluia, Jesus. E as 5 áreas de exemplificação que hoje nós vamos aprender nessa manhã. Está na palavra. No falar, palavra. Suas palavras devem ser edificantes. Abençoar e não amaldiçoar. E quantas vezes nós amaldiçoamos com a nossa própria boca? Em vez de nós abençoar. Pensamos coisas negativas. E isso é ruim, não só para a nossa vida, como para a vida do próximo também. Por isso nós temos que abençoar, mesmo que nós estejamos vendo tudo errado, que a gente vê que está impossível aos nossos olhos, mas que nós viemos olhar com os olhos da fé, que tudo vai dar certo. É isso que nós temos que depositar, não só nas nossas vidas, mas na vida das pessoas, que tudo vai dar certo, pensar positivo, abençoar as vidas das pessoas. Nós devemos pensar antes de falar, porque a nossa boca tem poder para abençoar, para amaldiçoar. E quantas vezes nós temos amaldiçoado até as nossas vidas mesmo, da nossa família, em vez de nós abençoar. Que hoje, nesta manhã, nós íamos aprender a ter essa visão. Mesmo que nós estamos vendo que está dando tudo errado, que não está legal, mas que nós viemos olhar com os olhos da fé, que tudo vai dar certo, que vai vir dias melhores, que tudo vai fluir.
É isso que tem que ser o meu e o seu pensamento. Amém? Que nesta manhã nós venhamos fazer uma reflexão. E que nós venhamos refletir a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Porque ela é verdadeira, ela não falha. Porque o nosso Deus fez uma promessa que estaria com cada um de nós hoje, amanhã e eternamente, até a consumação do século. E a palavra do Senhor é verdadeira, ela está se cumprindo nas nossas vidas. E no viver procedimentos que é a conduta, sua vida diária, suas atitudes, seu comportamento devem ser irrepreensíveis e exemplos. Que cada dia mais a minha e a sua vida venha ser um exemplo. Assim como foi para a vida de Timóteo aqui, ó, a instruções a Timóteo. E trazendo para nossas vidas a mesma coisa. Que nós venhamos aprender nesta manhã. Com essa mensagem. Com essas instruções que foi dada a Timóteo. Que nós venhamos trazer para a nossa vida também. E eu creio em nome de Jesus que vai fazer um efeito extraordinário nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. No amor, na caridade, compaixão. Olha só. Isso demonstrar o amor de Cristo, colocando os outros em primeiro lugar nas nossas vidas. Um amor sacrificial e ativo. Que muitas vezes nós devemos deixar de olhar para nós mesmos e olhar para as pessoas. Porque muitas vezes nós ficamos focados tanto em nós, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, na nossa vida. E nós esquecemos muitas vezes das pessoas, que muitas vezes elas estão do nosso lado, estão precisando de uma palavra, precisando de algo. E numa hora dessa fica difícil da gente sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes o Senhor quer falar com cada um de nós, quer mostrar para nós a dificuldade daquelas pessoas que estão precisando, muitas vezes ou necessitando de algo. E quando eu e você parar para ouvir a voz de Deus, nós vamos ter a certeza que o Senhor vai ministrar no nosso coração. Vai mostrar para cada um de nós o que nós devemos fazer pelo outros. E muitas vezes nós ficamos tão desapercebidos que nós não deixamos o Espírito Santo mostrar para nós e deixar a presença dele entrar nas nossas vidas. Aí não tem como nós ouvir a voz de Deus. O que ele quer falar, o que ele quer passar para cada um de nós. E através dessa mensagem hoje nós vamos aprender que nós viemos colocar a vida dos outros em primeiro lugar. É isso que o Senhor quer de nós. Aí eu volto lá naquela passagem, quando o Senhor lavou o pé do discípulo. Ali ele foi lavando os pés dos discípulos. Ali ele estava ensinando para aqueles discípulos como deveria ser a nossa vida. Que nós viemos aqui hoje refletir. Que nós estamos aqui hoje nessa terra é para servir. Porque assim como Jesus serviu a muitos, hoje nós estamos aqui para aprender a ser como Jesus, ser parecido com Ele e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. Porque quando nós fazemos isso, nós agradamos muito o nosso Senhor Jesus. Porque é como se nós estivéssemos fazendo pelo próprio Jesus. E isso é maravilhoso, isso não tem preço. Quando a gente traz alegria na vida de pessoas, na vida de talvez alguém que esteja precisando de uma palavra, de um abraço, não sei. E a gente consegue fazer isso na vida de alguém, e isso é gratificante, não tem preço. Imagina, se para nós é gratificante, imagina para Jesus. Amém? Que nessa manhã nós venhamos parar um pouco e ouvir a voz de Deus. E sentir a presença dele nas nossas vidas. Porque ele quer falar com cada um de nós. E muitas vezes nós ficamos desapercebidos com a correria do dia a dia e não damos lugar para o Espírito Santo de Deus. Aí fica difícil. Amém? Aleluia, Jesus. Na fé, uma crença firme e demonstrada naquilo que é ensinado. Uma fé viva e verdadeira. Que assim seja na minha e na sua vida, nesta manhã. O ano já está terminando. E nós estamos aqui mais uma vez, respirando.
mais uma vez, agradecendo a esse Jesus maravilhoso por ter concedido mais um dia de vida para cada um de nós. E isso não tem preço. Dado mais um dia de saúde, de fé, de esperança, de dias melhores que virão. Basta você crer e ter fé e não desistir. Amém? E eu passo para você nesta manhã esse versículo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. O Senhor está dizendo essa manhã que Ele já venceu tudo por nós, já conquistou tudo por nós. Basta eu e você ficar na posição, basta eu e você perseverar até o fim. E lá na frente nós vamos ver a vitória e o resultado de tudo aquilo que eu e você dedicamos na presença do Deus vivo. Amém? Na pureza, castidade, santidade, cada dia mais nós vamos ser uma pessoa íntegra na presença de Deus, moralmente, na pureza, em todas as áreas das nossas vidas. Um coração e um corpo limpo para Deus, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que ter um coração puro, limpo, um coração limpo, para que nós possamos ver a Deus. Porque se isso não acontecer na minha, na sua vida, não tem como nós ver e sentir Deus na nossa vida. Amém? Um coração limpo, sem maldade para as pessoas, que nós estamos vendo num mundo tão cheio de maldade. Mas que nesta manhã, quando você ouvir essa mensagem, que você venha fazer a diferença nessa terra, que você venha ser diferente, porque o Senhor Jesus te escolheu para você ser diferente, para você fazer a diferença nessa terra. Amém? Que nesta manhã essa pessoa seja você, filhos e filhas amadas do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E para os jovens cristãos, é um chamado para que líderes espirituais, através de suas vidas, mostrando que a maturidade cristã não é medida em anos, não, mas em devoção a Deus. Olha só, isso não tem preço. E a universalidade, embora direcionada a Timóteo aqui, os conselhos de Paulo aqui aplicam-se a todos os cristãos, que deve ser um modelo de Cristo em todas as áreas, progredindo na fé para que todos vejam. E que nesta manhã nós íamos aprender mais. E esta palavra está vindo primeiramente para mim. Aí eu falo assim para vocês nessa manhã, o quanto nós temos apanhado na presença de Deus. Porque todos os dias nós aprendemos. E eu estou aqui hoje nesta manhã pegando a minha parte. Porque eu estou aqui, eu também falho. Eu também sou falha. Mas ainda bem que nós temos um Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que quer o melhor de nós. E nós só vamos conseguir ser melhor se nós estivermos na presença do Deus vivo. Amém? Fora isso, não tem como eu e você ser melhor. Por isso eu te aconselho nesta manhã, jovem, seja cada dia melhor. Não importa a sua idade. O Senhor não está preocupado com a quantidade de anos que você está na presença de Deus. Não importa se você esteja um dia, um mês ou um ano, mas que você seja o melhor, que você dê o seu melhor, que você busque todo o seu coração com um coração puro. Amém? É isso que conta para o nosso Deus. E aqui, o poder do exemplo, que o testemunho de uma vida transformada pelo Evangelho é mais poderosa do que a idade ou status. Olha só. Pois a vida fala mais alto do que as teorias. Eu vou dar um exemplo para vocês, os princípios. Muitas vezes nós vivemos os princípios. Ali como se fosse uma regra, ali como se fosse um ritual. Mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer muito mais. O Senhor quer que a nossa vida seja um testemunho, para que outras pessoas possam ver, olhar, realmente, esse irmão mudou. Ele era assim, olha só a vida dele hoje. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Amém? Ideias, conhecimento, porque muitas vezes o Senhor não quer
aquela pessoa assim, muitas vezes conhece tudo, sabe? Tem aquelas ideias maravilhosas, são pessoas sábias, de conhecimento, mas muitas vezes não tem todas essas qualidades que o Senhor Jesus quer. Que fala aqui, ó. Vou estar lendo para vocês. Olha aqui, ó. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Olha só, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. É isso que o Senhor quer de nós. Porque muitas vezes não adianta a gente adquirir toda a sabedoria, todo o conhecimento, se dentro de nós está vazio, nós não temos essa fé, não temos esse amor com outros, nós não temos essa pureza no coração, um coração puro, limpo, cheio de coisas boas. Que nesta manhã, em nome de Jesus, que essas qualidades que agradam o Espírito Santo de Deus possa fazer morada na sua vida. Que você venha ter uma vida cheia de amor, cheia de gratidão, cheia de perdão. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Amém? E que nós viemos cada dia mais aprender um com o outro. E isso é maravilhoso. Isso é viver o verdadeiro evangelho. Eu estou aqui hoje levando a mensagem. Eu confesso para cada um de vocês nessa manhã, eu não entendo muito da palavra. Eu não sei, às vezes, se expressar muito bem. Mas o pouco que eu estou aprendendo está sendo suficiente para me conhecer esse Jesus maravilhoso, para que a presença dele possa estar cada dia na minha vida. Porque se eu amar, a presença dele está em mim. Se eu perdoar, a presença dele está em mim. Se eu se preocupar com o outro, a presença dele está em mim. É isso que o Senhor quer. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é aquele evangelho cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, e muitas vezes a gente esquecendo do essencial. Amém? Que nesta manhã você venha aprender. Que você peça para o Espírito Santo te encher. Talvez você tenha dificuldade de amar, de perdoar, de ter um coração puro, sem maldade. Mas que nessa manhã, em nome de Jesus, eu creio. Se você invocar o nome de Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai derramar sobre a sua vida todas essas qualidades que agradam o nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito, papai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo o mal, pois teu o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração, e eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.